Sindicato dos Bancários protesta contra demissões durante pandemia e se mobiliza em frente a uma agência bancária do centro da cidade. Saída da cadeia do traficante André do Rap pode provocar efeito cascata e mais traficantes libertos do sistema prisional. Deputados estaduais debatem sobre a volta das atividades que ainda estão suspensas em Santa Catarina. Com o fim da portaria que suspende atividades presenciais, Rede Estadual de Ensino se prepara para iniciar o apoio pedagógico nas escolas. Santa Catarina investirá mais de R$2 milhões na regularização fundiária de 9.500 imóveis rurais. Fundo Monetário Internacional reduz previsão de queda do Produto Interno Brasileiro. CDL de Criciúma apresenta projeto Presentão de Natal, que irá distribuir milhares de reais em prêmios. E mais, Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, diz que incêndios no Pantanal foram provocados por estiagem. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Um protesto em frente a uma agência bancária localizada no centro de Criciúma foi realizado hoje pelo Sindicato dos Bancários da região. O motivo seria a demissão de trabalhadores durante o período da pandemia. Fui pessoalmente até o local para buscar mais informações. Confira. Muito bem, aqui em frente à agência do Bradesco da Marcos Soares, bem no centro de Criciúma, agência fechada, e eu estou aqui com a presidente do sindicato, que representa a categoria, a Dircéia Locatelli, que vai nos explicar o motivo dessa manifestação, presidente. Bom, hoje é um dia nacional de luta em favor do emprego e contra as demissões. O porquê disso? Porque a nível nacional, em todo o país, em uma semana, já ocorreu quase 1.000 demissões nesse banco, no Banco Bradesco. Em maio, no início da pandemia, houve um acordo entre os bancos e a confederação de não haver demissões durante a pandemia. E chegando em maio, esses bancos entenderam que esse acordo era só até maio e começaram a demitir. Nós entendemos que a nossa categoria é a categoria que mais lucra nesse país. Este banco, Bradesco, só o ano passado ele lucrou 29 bilhões. Esse ano, no primeiro semestre, com a pandemia, ele lucrou quase 8 bilhões. Então, não há motivo para demissões num setor tão lucrativo como esse. Enquanto tem um monte de microempresário que está se esforçando para não demitir, o pessoal não passar necessidade, um ramo tão lucrativo como financeiro fica demitindo assim, sem dó e nem piedade. Então hoje nós escolhemos esse lema aqui para o nosso dia de hoje, que é a nossa luta pela pandemia e nossa luta contra as demissões. Essas demissões ocorrem em todo o país, mas especificamente aqui em Criciúma há registros também de demissões? Há registro de demissões aqui e ainda tem mais. O banco disse que não vai parar com as demissões por aí, que mais demissões ocorrerão. E essas paralisações, elas estão ocorrendo nas agências que existe a regional do Bradesco. Então, essa agência, além de ter tido a demissão, a regional fica localizado nessa agência. Por isso a paralisação aqui. As demissões estão ocorrendo especificamente nesta instituição ou também a senhora tem conhecimento que outras instituições bancárias estão adotando o mesmo procedimento? Não, outras instituições também estão adotando. O Santander é um deles também, que já demitiu aqui na nossa região, a gente já fez protesto lá também e agora o Bradesco. Certo. Presidente, você como representante da categoria, o que tem a dizer
aos trabalhadores? Há uma movimentação, uma união dos sindicatos em todo o Brasil? Há avanço nas negociações para que as demissões cessem? Ou, de fato, os diretores das instituições estão intransigentes? Já ocorreu semana passada uma reunião com os representantes dos sindicatos, os representantes do banco, e o banco foi bem intransigente, sabe? Dizendo que tem que ajustar o quadro, que vai haver mais demissões, mas nós, como representante dos trabalhadores, nós vamos nos manter firmes nessa luta, nessa batalha contra as demissões. A senhora tocou num ponto que eu achei interessante, né? O microempreendedor, o empresário em si, né, acaba fazendo um grande esforço para manter os trabalhadores. Os trabalhadores também fazem a sua contribuição, abrem mão, às vezes, parte do seu salário para que, entendendo também a situação da empresa. Os bancos têm um lucro muito alto. É justamente esse o ponto da revolta? Exatamente, é exatamente esse. Muito lucro e muita exploração dos trabalhadores e demite em plena pandemia. Enquanto o governo, microempresário, está todo mundo se esforçando, o sistema financeiro demite assim a rodo, sabe? Mais de 1.000 funcionários numa semana e diz que vai haver mais. Então nós não vamos cessar aqui não. Mas enquanto houver demissões, nós vamos continuar lutando. Tá bom. Obrigada, presidente do sindicato. Hoje fazendo essa manifestação, esse ato em frente à agência do Bradesco no centro da cidade de Criciúma, e obviamente que a gente vai ficar atento a todas as movimentações. Voltamos ao estúdio. Especialistas em direito criminal temem que o caso do traficante André do Rap possa causar um efeito cascata na justiça e também ajudar outros criminosos a conseguir a liberdade. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 231 mil presos estão na mesma situação no país. Logo após a decisão de André do Rap ganhar a liberdade, outros 2 presos conhecidos, acusados de tráfico internacional de drogas, também entraram com um pedido na justiça para serem soltos. Márcio Henrique Garcia Santos, o Oversi, e Glicimar de Abreu, conhecido como Poker, alegaram que a situação deles é a mesma de André do Rap. As investigações, inclusive, apontam que eles seriam comparsas em uma conhecida facção criminosa. E os pedidos na justiça não devem parar por aí. De acordo com um levantamento do Conselho Nacional de Justiça, 231 mil presos no país estão na mesma situação. Há o risco de que a lei, então, seja cumprida para todos. Há o risco de que o mesmo entendimento, que é o cumprimento da lei que foi adotado para um, vai ser adotado para todos que estejam na mesma condição. A decisão de libertar André do Rap foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, e ele se baseou no artigo 316 do pacote anticrime. O texto diz que as prisões preventivas devem ser revisadas e renovadas a cada 90 dias. E caso isso não aconteça, o acusado não deverá continuar preso. O pacote foi sancionado em 2019 e elaborado pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Porque é um artigo novo que não teve nenhum tipo de conexão com a realidade dentro de um processo, da realidade de um juiz de primeiro grau, e que agora foi aplicada de uma forma automática, né, sem se analisar todas as questões que envolvem um réu, e que está possibilitando aí a saída de vários condenados reconhecidos por autoria e materialidade por sentença e acórdão pela Justiça, que estão saindo pela porta da frente. E essa não é a primeira vez que o ministro concede liberdade a um preso baseado nesse artigo. Só nesse ano, Marco Aurélio Mello concedeu 79 pedidos de soltura de prisões preventivas. E nessa lista estão presos condenados por homicídio, feminicídio e corrupção ativa, entre outros. O número pode ser ainda maior, já que muitos casos correm em segredo de justiça. A soltura do preso gerou atrito no Supremo. Horas depois de Marco Aurélio conceder a liminar, o presidente da corte, Luiz Fux, derrubou a decisão. O assunto também virou tema de debate no meio jurídico nacional. E a principal crítica é que a decisão de libertar André é injusta com a sociedade. E houve, sim, uma injustiça para a sociedade, uma injustiça para com a sociedade, por parte do TRF3. Porque foi a falha do TRF3 que fez a concessão da liminar ser imperiosa.
A juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo já atuou em vários casos envolvendo a facção criminosa. Por questões éticas, ela afirma que não pode comentar a decisão que concedeu liberdade a André do Rap, mas falou sobre o perigo que ele representa nas ruas. Ele é um dos homens responsáveis pelo trânsito da droga. Ele é quem coloca no país a droga que vem de toda a América Latina, toda a América do Norte, América do Sul, atravessa o território nacional e embarca essa droga para a Europa. Crime de tráfico de entorpecente, ele tem como vítima a sociedade. O tráfico de entorpecente é um crime que descaracteriza a incolumidade pública. Então veja que ele tem uma força, né, de abalar a sociedade como um todo. A seguir, com o fim da portaria que suspende atividades presenciais, rede estadual se prepara para iniciar o apoio pedagógico nas escolas. Deputados estaduais discutiram na Assembleia Legislativa de Santa Catarina a volta das atividades que ainda estão suspensas no estado em virtude da pandemia da Covid-19. Acompanhem na reportagem. O deputado Gessé Lopes se pronunciou em plenário para criticar as medidas de isolamento social que vêm sendo decretadas pelo governo do estado durante a pandemia de Covid-19. O parlamentar criticou uma portaria editada pelo governador no dia 18 de setembro que proíbe eventos privados. Ele apresentou imagens de aglomerações e estatísticas que comprovariam a ineficácia das regras. O governador editou uma portaria, que eu chamo de porcaria, dizendo que eventos sociais, em certas situações, como naquele quadro de cores, né, no laranja pode, no amarelo pode. E os eventos pagos só no azul. Qual é a diferença na prática? Se as distanciamento e a forma como as coisas acontecem no próprio evento não são diferentes. Porque se o mesmo evento, com a mesma quantidade de pessoas, se for pago não pode. Qual é a diferença? Para o deputado Sargento Lima, o chamado lockdown não serve para todas as culturas e a Organização Mundial da Saúde teria errado ao recomendar o isolamento com base nas medidas chinesas, que foram eficazes em Wuhan, onde surgiu a doença. O Partido Comunista Chinês sugeriu que eles ficassem em casa, e essa sugestão, se não fosse cumprida, provavelmente iria para a ponta de uma corda. Tranquilo, aí o lockdown funcionou tranquilamente lá. 6 mil, a notícia de hoje, 6 mil cientistas declararam que o isolamento vertical era a saída. 6 mil cientistas. Todo o respeito que eu tenho pela Unisul ali, que foi base de pesquisa e de estudo dos técnicos do governo aqui do estado de Santa Catarina, mas Oxford, Stanford, Harvard, dizendo o contrário, e nós aqui tínhamos solução. Por isso que eu tenho orgulho dos 2 pedidos de afastamento dos secretários de saúde que foram de minha autoria nessa casa aqui. O deputado Carlos Humberto elogiou as medidas de prevenção adotadas pelo governo de Santa Catarina, mas defendeu a liberação do ensino infantil e da realização de eventos. São 900 mil catarinenses que vivem do setor de eventos direto ou indiretamente. Nós já tivemos 3 mil demissões no ensino infantil. Até quando a gente vai fingir que esses catarinenses não existem? Já o deputado Neudi Sareta, presidente da Comissão de Saúde, se mostrou preocupado com as imagens de aglomerações divulgadas no feriadão, lembrando que o desrespeito aos decretos do governo pode comprometer o retorno das aulas e pediu mais campanhas de conscientização. O parlamentar
também quer que a lei orçamentária anual para o ano que vem destine mais recursos para a área da saúde. Na lei orçamentária do ano que vem, o governo anunciou que vai destinar 3,3 bilhões. Isso corresponde a 14% das receitas provenientes de impostos e das transferências da União para o setor. No entanto, se investisse 15%, seriam 224,96 milhões a mais e o valor se elevaria para 3,5 bilhões. Falo isso porque, mais do que nunca, precisaremos de mais recursos para que o Estado enfrente o contexto da pandemia e do pós-pandemia, com a aquisição de medicamentos e vacinas, e considere os efeitos crônicos que estão e que ainda serão gerados pela Covid-19. Bom, ainda nesse assunto sobre volta das atividades ou não, com o fim da portaria que suspende atividades presenciais, a rede estadual de ensino está se preparando para iniciar o apoio pedagógico nas escolas. Entenda. Expirou na última terça-feira o prazo de suspensão de atividades presenciais em Santa Catarina, determinado na portaria número 612. É a primeira vez, desde 19 de março de 2020, que a autorização para o ensino presencial em escolas públicas e privadas não depende mais de uma data, mas sim de um processo. A homologação do plano de contingência da escola no Comitê Municipal e a região estar representada pelas cores amarelo, risco alto, e azul, risco moderado, no mapa da matriz de risco para a Covid-19 do governo do estado. Atualmente, a região carbonífera está classificada no risco potencial grave, representada pela cor laranja. Conforme a portaria número 750, os comitês municipais são responsáveis por deliberar sobre os planos de cada escola da rede pública e privada a partir das regras previstas no Plancom, documento elaborado em conjunto por mais de 15 entidades. Os comitês municipais estão formados desde a semana passada e devem começar a receber nesta semana os planos das escolas em todas as redes. Caso tenham um plano de contingência homologado e estejam em regiões representadas pelas cores azul ou amarelo no mapa da matriz de risco para a Covid-19, as escolas podem iniciar as atividades presenciais a qualquer momento. As redes municipais e privadas têm autonomia para definir o formato pedagógico e as escalas dos estudantes para o retorno, seguindo o regramento definido na portaria 778 da SES e SED. Na rede estadual, a semana é de orientação docente para o início do apoio pedagógico presencial. Até sexta-feira, dia 16 de outubro, haverá uma formação da Secretaria de Estado da Educação aos professores que atuarão no programa. Enquanto isso, a equipe gestora e administrativa da escola deverá organizar a dinâmica de retorno. A partir das avaliações feitas nos conselhos de classe, as equipes das escolas devem entrar em contato com os familiares dos alunos que serão chamados para participar do apoio pedagógico, além de comunicar à comunidade escolar sobre o calendário de atividades pedagógicas presenciais. A equipe gestora da escola também deve criar uma prévia das turmas de apoio pedagógico, inclusive com espelho de classe, considerando as salas disponíveis na unidade e os alunos indicados para participar do programa. Após a estimativa de alunos, será possível identificar o número de professores necessários para o apoio pedagógico presencial, pois os docentes, já contratados, seguirão em atividades remotas. A prioridade será para os professores efetivos que queiram aumentar a carga horária. Caso seja necessário, as coordenadorias regionais de educação poderão criar um processo seletivo para admitir professores em caráter temporário, seguindo um edital específico que será publicado pela Secretaria de Educação no Diário Oficial do Estado. O governo de Santa Catarina investirá mais de R$2 milhões na regularização fundiária de 9.500 imóveis rurais. Acompanhe. A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural irá investir R$2,3 milhões no apoio à regularização de imóveis rurais nos municípios de Biguaçu, Siderópolis, Nova Itaberaba, Schroeder,
Cunhataí, Chapadão do Lajeado, Guaramirim, Ibicaré, Rio Negrinho e Painel. A intenção é atender cerca de 9.500 famílias rurais que não possuem a documentação da propriedade. Os recursos serão destinados ao programa Terra Legal, que fornece documentação necessária para que os produtores regularizem seus imóveis rurais. As ações são voltadas para os pequenos proprietários ou poceiros que não possuem registro de imóveis e, por isso, vivem em insegurança jurídica e sem ter acesso ao crédito rural. Os agricultores beneficiados receberão uma pasta contendo a imagem planialtimétrica da propriedade, planta topográfica, certificação no SIGEF, INCRA e anotação de responsabilidade técnica dos serviços realizados. De posse dos documentos, o produtor poderá contratar uma assessoria jurídica para a conclusão da regularização. De janeiro de 2019 a setembro de 2020, o governo do estado investiu mais de R$ 2.900.000 para a regularização de 11.846 imóveis rurais em todo o estado catarinense. O Fundo Monetário Internacional melhorou sua previsão para as economias da América Latina e Caribe em 2020, embora tenha alertado sobre recessão profunda em alguns países durante o período da pandemia da Covid-19. No Brasil, o Produto Interno Bruto poderá encolher até 5,3%. A entidade informou ao atualizar o panorama econômico mundial que o Produto Interno Bruto regional vai recuar 8,1% neste ano, menos que os 9,4% previstos em junho. Por outro lado, o fundo também alertou para recessões profundas em países que foram duramente atingidos pela pandemia da Covid-19. Em nossa última perspectiva econômica mundial, continuamos projetando uma recessão profunda em 2020. A contração global é projetada em 4,4%, o que é uma pequena melhora em relação a junho. Esta atualização se deve a resultados um pouco menos terríveis no segundo trimestre, bem como a sinais de uma recuperação mais forte no terceiro trimestre, parcialmente compensada por rebaixamentos em algumas economias emergentes e em desenvolvimento. Entre os fatores para essa situação, o FMI mencionou a disseminação contínua da Covid-19, o impacto da crise da saúde em setores-chave e uma maior dependência de financiamento externo. Para 2021, o FMI projetou uma recuperação do PIB regional de 3,6%. A América Latina e Caribe é a região do mundo mais afetada pela pandemia declarada em março, com mais de 10 milhões de casos e quase 370 mil mortes por Covid-19. A seguir, CDL de Criciúma apresentou o projeto Presentão de Natal, que irá distribuir milhares de reais em prêmios. A Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade de Criciúma apresentou ontem o projeto Presentão de Natal. O projeto vai distribuir milhares de reais em prêmios. Confira. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma apresentou aos seus associados a campanha Presentão de Natal 2020. O lançamento da ação foi feito durante o Café de Ideias, evento mensal promovido pela entidade, que também teve a apresentação dos insights obtidos no evento de cocriação do Natal 2020, realizado com apoio da Faculdade Senac. Com a Prefeitura de Criciúma responsável pela decoração e toda a programação para a data, a CDL está participando de uma comissão estruturada pela Fundação Cultural de Criciúma, que irá discutir as ações a serem implementadas no período natalino.
A promoção vai envolver a distribuição de R$50 mil com vale-compras com premiação instantânea. A partir da segunda quinzena de novembro, os sorteios acontecerão diariamente. Os 100 consumidores contemplados deverão trocar os vale-compras nas lojas participantes da promoção. Os interessados em participar da campanha podem tirar dúvidas ou solicitar mais informações pelo WhatsApp 98414 1454 ou ligar no 3431 2100. O link para a pré-inscrição das empresas na ação já está disponível através do site cdlcri.com.br. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que os incêndios no Pantanal foram provocados principalmente pelo tempo seco. Ele participou da comissão que acompanha as ações contra as queimadas. O ministro também enumerou algumas das propostas que estão em discussão no governo para evitar incêndios na região, como os que aconteceram neste ano. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defendeu o uso de fogo de maneira preventiva como forma de diminuir os incêndios no Pantanal mato-grossense. Ele falou nesta terça-feira aos senadores membros da Comissão Temporária Externa que acompanha as ações contra as queimadas na região. É preciso seguir com a política de uso preventivo do fogo, chamado fogo frio, que é um instrumento importante de combate às queimadas, uma vez que diminui o volume de massa orgânica depositado, feito no momento adequado, da forma adequada, ele contribui sim para a diminuição da proporção dos incêndios quando eles acontecem. Por outro lado, ao aumentar os brigadistas, nós aumentamos a força de trabalho, mas foi dada uma sugestão naquele momento de criarmos uma base permanente de monitoramento em algum ponto em meio à fronteira dos dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nos parece uma boa ideia, algo a ser organizado entre os governos estaduais e o governo federal, e nós viabilizarmos isso. Salles afirmou ainda que a criação de gado é necessária, pois também ajuda a reduzir o excesso de matéria orgânica no solo. Segundo o ministro, a grande causa das queimadas é a estiagem associada ao excesso de calor, tempo seco e ventos fortes. Outra discussão que vem dando bastante polêmica diz respeito à história do boi bombeiro, a criação de gado no Pantanal. A própria ministra Tereza Cristina fez um comentário essa semana acerca da importância da criação de gado no Pantanal. Nós concordamos, ouvimos de várias fontes diferentes a necessidade de ter um reconhecimento do papel da criação de gado no Pantanal, uma vez que o gado também contribui para diminuir o que há de excesso de matéria orgânica, né? O capim, enfim, o pasto, que ele ajuda a reduzir. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, atualizados nesta terça, mostram que o Pantanal teve, desde o início do mês, 2.194 focos de incêndio. Já a Amazônia e o Cerrado queimaram em 11 dias deste mês, mais do que todo o mês de outubro do ano passado. Em um dos questionamentos a Ricardo Salles sobre as ações do governo no combate aos incêndios do Pantanal, o ministro lembrou que o envolvimento dos estados também é essencial. Isso porque, segundo ele, apenas 6% do bioma faz parte da competência de fiscalização de órgãos federais. O ministro também defendeu o uso de produtos químicos, os chamados retardantes, no combate aos incêndios, afirmando que aumentam em 5 vezes a eficácia no combate às chamas se misturados à água jogada de aviões. E eu já sei que o estado do Mato Grosso está utilizando, me relatou o governador Mauro Mendes e também a secretária Mauri, está usando o retardante de fogo, né, aquele produto que ajuda no combate às queimadas. Nós tivemos, durante muito tempo, uma discussão inócua sobre se deveria se considerar ou não o retardante do fogo, quando todos os países, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, todos eles se utilizam dessa tecnologia
para melhorar o combate às queimadas. Então aqui o estado do Mato Grosso agora já começou a usar. Nós aqui no governo federal, em outras oportunidades, já havia testado, utilizamos agora na Chapada dos Veadeiros, com sucesso, e essa é uma questão que precisa ser encarada de frente, porque essa visão de que o emprego de tecnologia não é salutar, é uma visão equivocada. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.